de Bife Clyro tocando aqui no Cafeína Digital. E vamos então para o início do nosso bate-papo, né? Para esse primeiro bloco. Léo, deixo contigo as considerações iniciais. Pode ser, vamos lá. Vamos lá. Que a gente quer saber um pouquinho mais da história, né? Exatamente. Grande Elemento, né? A gente se conhece aí há muito tempo já, né? Nossa. E, cara, a gente trabalha, eu e o Sandro, a gente fala seguido aqui sobre inovação, né? Criação de oportunidades, novos produtos. E pra gente é uma surpresa, né? Existia um tênis que é pro nicho do nicho, né? Vamos dizer, um tênis feito especialmente pro baterista de banda, né? Sim. Então, como é que surgiu isso? Como é que foi? Né? Como é que aconteceu tudo isso? Eu acho que seria legal explicar para os nossos ouvintes aí, para o pessoal entender, até para, vamos dizer, fazer esse exercício, né? De como identificar uma oportunidade como essa, ver que esse nicho existe e começar o desenvolvimento desse produto. Antes de entrar nesse assunto aí, quero mandar um beijão, né? Pode mandar abraço para pai, para mãe, para Pode, né? Claro. O papai já está no céu, né? Mas vai para ele lá também. Pra minha filha, que tá lá me escutando, a Rafinha do papai, te amo. Quantos anos? 5 anos. Bacana. Minha esposa, minhas irmãs, minha mãe, estão todo lado, quer dizer que a audiência vai hoje bombar. Vai ter audiência bombar. Vai explodir a antena aqui, né? Só aí já tem um monte de mensagem. O pessoal do Equipe Show ali também já tá... Também Estão ligados. Não, mas foi falando agora da marca, né, cara, como é que surgiu a ideia. Eu sempre tive vontade de fazer alguma coisa criativa diferente, né? Sempre buscando, assim, por um período. Sim. E por um tempo eu sempre toquei violão, guitarra. Então, por muitos anos eu tive uma banda, né? E num desses ensaios eu vi o baterista trocar de calçado antes do ensaio, né? Ele trocava sempre, mas eu nunca via, mas aquela hora, por acaso eu vi, né? Eu perguntei para ele por quê que ele estava tocando de calçado. Disse, aqui eu sinto melhor o pedal, consigo tocar melhor, tal. Eu disse, mas não existe um calçado específico para tocar bateria? Ele disse, não existe. Mas e se eu fizesse? Eu perguntei para ele. Eu compraria, com certeza muitos outros, né? Legal. Aí, aquele momento ali, me acendeu a luzinha. Isso há quanto tempo, né? Rodrigo? Cara, isso aí faz exatamente 12 anos. Nossa, bastante. Desse papo aí. Sim, desse primeiro insight. Dessa conversa aí, na realidade, né? Porque daí ele me falou o que ele queria, tal, né? Como é que teria que ser o calçado, perguntei para ele, depois do ensaio, e eu fiz um protótipo do pé direito, de acordo com o brief que ele tinha me passado, né? Só o pé direito, para ele tocar no bumbo e tal. Daí eu levei acho que uns 2 semanas depois, eu levei para ele tocar, disse, cara, maravilhoso isso aqui mesmo, tal. Legal. E a partir dali começou a evoluir a ideia. Eu comecei a pesquisar no mercado, né? Nas lojas de música, falando com bateristas. Aí eu descobri que tinha muito baterista com dificuldade para achar o calçado certo para tocar. E em detrimento disso, muitos tocavam descalço, de meia, né? Óbvio, se toca descalço é porque não tem um calçado para tocar, né? Certo, sim. E aí outros, tipo assim, compravam um calçado, aí levavam 1, 2 meses para se adaptar. Aí depois eles iam lá e compravam mais 2, 3 pares daquele calçado, sabe? Para ter 2, 3 anos, assim, sim, entendeu? Sim. Aí depois, ou às vezes se adaptavam e iam comprar de novo o mesmo modelo, não tinha mais. Porque parece, às vezes a gente não percebe, não, é tão óbvio que a gente não se dá conta, né? Mas a precisão que tem que ter nos pés um baterista... Não, cara, é enorme, né? A bateria é impressionante, que eu tô já envolvido com essa turma aí há 12 anos, assim, né? Cada vez mais me aprofundando. A bateria, ela nada mais é, assim, trocando bem resumidamente, né? O estudo do tempo, sabe? Sim. Então, dentro do tempo que tu tem que fazer todas aquelas técnicas, aqueles ritmos, aquelas batidas e nuances e tal, né? Então, o baterista mesmo, o estudioso, ele é um cara que ele divide o tempo, ele sabe muito bem os espaços de tempo, né? Então, dentro disso aí, o segundo é muito tempo, às vezes, né? Exatamente. Principalmente num rock mais pesado, por exemplo, ou até numa música mais light, mas tipo assim, um rock mais pesado, quando o cara faz um show de 2, 3 horas, né? E se tu não tá com um calçado adequado, aquele time no pedal, né? Faz muita diferença. Vai desregular. Desregula, né? Às vezes tu cansa, dá fadiga, claro. sabe? Aí vem lesões, microfissuras nos ossos e tal. A precisão do pé com o calçado, né? Vamos dizer, tem que ser muito justinho para realmente fluir bem. Não, na realidade, cara, depois que eu comecei a entrar mesmo,
Porque daí até lançar, desse primeiro papo até efetivamente lançar a ideia no mercado, né, amadurecer e tal, foram 2 anos. Mas 2 anos de muita pesquisa e fazendo muito protótipo, dando muitos tênis para bateristas e ouvindo, escutando, né? Então, na realidade não foram 2 anos, foi 1 ano e 11 meses. Tem tudo marcado lá, faltou, né? Mas eu arredondo para 2. Sim. Então, tipo assim, teve muita coisa, cara, a sola foi exaustivamente pensada. Levei 7 meses para achar a formulação de borracha da sola e o design. A espessura, a dureza, a altura do salto, a forma. A forma é muito particular, justamente porque os caras queriam um calçado que fosse como uma luva para o pé. Exatamente. Ou seja, eles queriam botar um calçado e não sentir que o calçado estava ali. Esse foi o briefing, né? Era o briefing dos bateristas no começo. E, na realidade, levou 2 anos, né, para fazer isso aí. E hoje o calçado, ele tem 7 tecnologias exclusivas, né? No calçado esse da linha profissional de baterista, que a gente vende só em loja de música. Né? Legal. E é um calçado também que, em função de toda essa tecnologia, apesar de ele ser vendido em loja de música, ele também pode ser usado no dia a dia. Eu estava me controlando, estava esperando o momento de perguntar. Porque isso, quando eu pesquisei, tinha alguns bateristas, por exemplo, Charles Watts do Rolling Stones, né? Toca de sapatilha, né? E ele ganhou um Urban Boards e adorou, né? Isso aqui é uma maravilha e tal. Legal. O próprio Neil Peart do Rush também tocava com calçado exclusivo lá de dançarino, tal, de dançarino de jazz. E hoje assim é um dos nossos modelos, né? Espetacular, né? Sabe? Isso é inacreditável. Então, são pessoas assim que são, falando de precisão, né? São pessoas extremamente, a chata não é o nome, sabe? Técnicas, mas, né? Praticamente ETs, né? Se for ver esses caras assim, não são normais, né? Sim. E usam os tênis e endossam, né, a marca e toda essa tecnologia que tem. Nós temos agora as últimas 2 coisas que nós colocamos. Estou falando, né, cara? Vocês vamos lá. Vou te interrompendo aí, fica tranquilo. Tu já está respondendo na frente as coisas que eu ia perguntar. Eu ia perguntar se a gente pode usar também no dia a dia os tênis. Né? Não, porque isso aí foi um lance interessante, né? Porque em função do pessoal, às vezes, usarem sapatilhas, o que eles levavam para gig, assim, né? Para o show, a sapatilha dentro da sacolinha. Aí não, preciso fazer um sapato que o cara vai trabalhar de manhã, 2 em 1. Vai para a faculdade com o mesmo calçado e vai tocar. Legal. Sabe? Então, isso foi outro desafio, né? Sabe? Mas nós conseguimos. E hoje são... Como é que vocês dividem as linhas ali de calçados? Tem a Pro. Não, tem a linha profissional, que é essa linha técnica que é vendida no site e em lojas de música. E em lojas de música, né? E agora tem alguns lojistas também que estão comprando a outra linha, que depois eu vou falar na sequência, que também estão fazendo questão de ter essa linha profissional, justamente para contar a história da marca, né? Dentro do valor ali, né? Sim. Para o pessoal chegar que não conhece, já vê a história, de onde surgiu, né? Então eu estava falando de tecnologia. A última coisa que nós colocamos no calçado foi a nanotecnologia. Nossa. Então nós temos 2 microcápsulas de 2 plantas, a Birch Sweet e a Melaleuca. A Birch Sweet é um óleo vegetal de uma planta que, quando acionada com o movimento do calçado, ela emana, como é que eu vou dizer, tipo, como se passasse um creme na pele. Então a pele fica hidratada. Porque o pé do baterista sofre muito, né? Porque o cara sua demais. Aí não dá tempo de secar o calçado. Aí depois que aquele calçado começa fungo, começa cheiro ruim, sabe? Sim. Então o pé, a unha do baterista é muito maltratado. E além disso, a gente tem essa outra planta que é a Melaleuca, que é uma planta que, uma vez que ela é acionada, a essência dela vai para o pé e evita inflamações e relaxamento da musculatura. Rapaz, cara. Então é praticamente um remédio. Medicinal. Todo calçado tem tratamento hidrorrepelente, estilo dry fit, né? Então o suor chega ali, em 8 horas o calçado está completamente seco, sabe? Como é que o pé do baterista, então, depois do show, vai para um tratamento... Não, na realidade, ele já durante o show, né? Durante o show. Não, eu sei, durante sim, mas, vamos dizer, se não tivesse, né, o tênis, não tendo o tênis adequado, o pé acaba destruído, né? Cara, depende aí são vários fatores, né, Léo? Depende de qual é o tipo de som que o cara toca, como é que ele toca, quanto tempo ele toca, quanto tempo ele pratica. A técnica do cara, né? Sabe? São vários fatores, mas eu vou dizer assim, pro cara que
que pega pesado, a gente patrocina bateristas aí que tocam isso de 6 a 8 horas por dia. Sim. Um exemplo desse é o Virgil Donati, que assina um modelo nosso, né? Uhum. Que é um australiano, é o rei da polirritmia no mundo, que revolucionou a bateria na década de 90, quando chegou nos Estados Unidos, né? Todo mundo ficou apavorado o que esse cara estava fazendo com os pedais duplos, com as mãos e tal, e assina um modelo nosso, e esse é um daqueles caras, assim, que tocam 6 a 8 horas de bateria por dia, né? Sempre com os nossos tênis. Sim, que bacana. Massa. E faz questão de tocar... E como é que foi essa aproximação com esses ultra profissionais? Cara, na realidade, isso foi uma coisa muito bacana, né? Porque eu sempre digo, assim, há muitos anos eu digo, eu trabalho com calçado já há mais de 20 anos, né, cara, na parte de desenvolvimento e criação. Eu digo que um modelo bem feito, ele vale mais que qualquer propaganda em horário nobre de qualquer televisão do mundo, né? Então, tipo assim, eu não cheguei nessas celebridades. Quem chegou foi o produto, sabe? O pessoal vai falando, vai indicando, cara, tu tem que usar isso e tal. Aí os caras mandavam um e-mail para mim, ou iam lá na feira nos Estados Unidos, a gente expõe todos os anos numa feira, a NAMM, é o nome, nos Estados Unidos, em janeiro, onde todo o mercado de música vai expor as novidades pro ano, né? Então ali tu tem... Deve ter uns brinquedos interessantes lá. Vocês iam adorar lá, né, cara? Essa feira eu não conheço. Imagina guitarras, bateria, violino, violão, piano, microfone, acessório, fone... Porque o mercado todo do mundo vai lá, né? Bacana. Ela não é a maior feira do mundo, mas ela é a mais importante em termos de lançamento de novidade. Sim. Então nós vamos lá todo ano. O Urban tá lá. A Urban tá lá já faz 7 anos, né? Nossa. 7 anos vão lá. Então o pessoal vem visitar, a gente está sendo conhecido lá fora, já tem uma operação rolando nos Estados Unidos, da linha profissional, né? Então a gente tem muito contato com os caras vão lá, conhecem. Por exemplo, agora na última feira veio o baterista do Michael Jackson, né, cara? Lá conhecer, que tinha ouvido falar dos calçados, veio lá para experimentar. E assim como ele, vem vários, sabe? Sim, lá, né, cara? Nossa, músicos lá. No Brasil já tem muito músico, imagina lá, né? Cara, demais, né? os Estados a música Unidos é muito lá, incentivada lá. É uma pena que aqui no Brasil não seja assim como lá. Toda escola tem banda. Não, e a bateria da banda é enorme. São várias pessoas tocando, compondo uma bateria de banda. A música lá, ela é vista de uma maneira realmente profissional, né? Assim, o cara que é músico lá é muito respeitado, sabe? Não, a gente já falou pelas empresas, pelas pessoas, entendeu? Inclusive, até no ano passado, no Dia Mundial do Rock, deixa eu aproveitar e abrir um parênteses aqui que um ouvinte nosso botou aqui, comentou corretamente, ele não botou o nome aqui no WhatsApp, mas ele botou aqui, rumores que o Dia do Rock não é mundial, ele é apenas comemorado no Brasil, né? E é verdade. Isso a gente fez no nosso programa no ano passado, do Dia Mundial do Rock, a gente foi atrás dessa informação, e o Dia Mundial do Rock só existe no Brasil, né? A data foi a data do Live Aid, do show aquele que teve nos anos 80, 85, se não me engano, alguma coisa assim, e a rádio, 89 Rock, que criou essa data, já faz bastante tempo, né? Já fazem alguns anos, mas realmente essa data o Dia Mundial do Rock só é comemorado no Brasil. O ouvinte botou aqui, tá certo, exatamente isso aí. Eu já sabia disso, mas não sabia a origem. Isso. E ano passado a gente falou sobre isso, né? Sobre o profissionalismo dos músicos nesse programa, sobre os realities de música, né? Formação. A quantidade de músicos, de cantores e artistas, né, que aparecem nesses realities. São 3 realities ao mesmo tempo, talentos, é impressionante. É impressionante. Não acaba, né? Não encerra, cara, todo ano tem mais. Fomentado na escola desde o princípio, desde sempre, né? E aí tu pega, vamos dizer, tu tem a banda da escola, depois tu passa pro college, pra universidade, tu tem a banda, né? Tu pega os jogos de futebol americano, tem bandas gigantescas, né? Quase orquestras dentro do campo, tocando hinos, né? Movimentando a turma lá, e realmente é muito forte, né? Mas voltando pra feira, então. O pessoal aborda direto, aborda direto, vai direto, né, cara? TV, assim, muitas entrevistas lá. A gente ganhou já um ano retrasado, o melhor produto da feira. Olha só, cara. Né, cara? Imagina, isso aí foi massa. Essas notícias orgulho, não chegam muito aqui, né? Cara, a gente divulga mais nesse nicho restrito, assim, né? Não, mas tem que... Mas isso aí aconteceu de fato, né, cara? Ganhamos lá esse prêmio lá do melhor da feira. Que legal. Bacana. E a gente é esperado, assim, uma vez eu fiquei um ano sem ir, depois fui no outro.
Pô, vocês não veem aqui no Cara, passado? what the What the fuck, man? What are you? Mas isso é engraçado, né? Porque o americano cobra, né? É um compromisso legal, né? Que o cara tá te esperando lá porque quer trocar uma ideia de novo contigo. Quer ver as novidades. Valoriza o produto, né? Quer continuar trabalhando com o produto. E agora a gente está lançando, cara, porque quando eu pesquisei o calçado, teve uma marca de baqueta que uma vez tentou lançar um calçado assinado pelo Dave Weckl. É um dos maiores bateristas de jazz fusion do mundo, assim, americano, né? É um cara realmente formador de opinião, assim. Só que não deu muito certo. Mas daí eu fui atrás para saber por quê. Na realidade não foi um calçado pensado pro baterista, né? Sim. Foi um calçado que eles acharam que era flexível, levinho e tal, e lançaram assim, feito na China, não tinha controle e tal. Sim, sim. Sabe? E nós fomos muito a fundo, né, cara, nessa pesquisa aí. Galera, o papo tá nota 11, só que a gente tem que chamar o comercial aí, né? Vamos lá. E vamos escutar um pouquinho mais de Beef Clyro, Júnior, antes de chamar o comercial aí do Cafeína Digital. Já foi meia hora.